vamos lá. A questão 4, ela começa falando de um experimento, né, da primeira lei de Mendel. Então, ela fala que em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores roxas, tá aqui, azão, azão, com plantas puras de flores brancas, azinho, azinho. Quando ele fala em planta pura, ele quer falar em planta homozigótica, que é F1, que é a primeira filiação. Levando em consideração que esse experimento aqui, de cruzar uma planta pura branca com uma planta pura roxa, se obteve-se 100% de plantas roxas. Se obteve 100% de planta roxa, a gente já sabe que o azão é dominante para roxo. Essa é o que diz a primeira lei de Mendel, o experimento da primeira lei de Mendel. E aí a questão pergunta: levando em consideração esse experimento, espera-se que em F2, que é o autocruzamento de F1, apresente qual proporção? Proporção do fenótipo, ou seja, ele quer saber a proporção de plantas brancas e roxas desse cruzamento aqui, ó, resultado de F1. Então, ele vai fazer o cruzamento de azão, azinho com azão, azinho. E aí eu já montei esse cruzamento para vocês aqui. Peguei os gametas novamente da planta azão, azinho e os gametas da planta azão, azinho. E aí fiz o cruzamento. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Novamente aqui embaixo. Azinho com azão, 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 azinho ou azinho, azão. Tanto faz. E azinho com azinho. Deu azinho, azinho. Só que ele quer saber a proporção do fenótipo, ou seja, quantas plantas são brancas e quantas plantas são roxas. Como a gente já sabe que o azão é dominante, é roxo, toda planta que apresentar o azão vai ser roxa. Então, essa planta aqui é roxa, porque apresenta o alelo dominante, e o alelo dominante é o que expressa a característica. Essa planta aqui também vai ser roxa, essa planta aqui também vai ser roxa, e essa planta aqui não vai ser roxa, ela é branca. Por que ela é branca? Porque ela tem os dois gametas, os dois alelos recessivos que expressam a cor branca. Então, qual é a proporção? Eu tenho 3 plantas roxas para uma planta branca. Letra D, de dado. Visto isso, vamos partir para a questão 5. Bom, a questão 5 também é de cruzamento e fala sobre o albinismo, na verdade sobre o cruzamento de transmissão de características genéticas recessivas, como é o albinismo. Então a gente já sabe que o albinismo é uma característica recessiva expressa pelo par de alelos azinho-azinho. Então, para o indivíduo ser albino, tem que expressar os dois alelos recessivos, azinho, azinho. Se o indivíduo for azão, azinho, não é albino. Porque o albinismo é uma doença recessiva, só é albino se tem os dois alelos recessivos, azinho, azinho. Visto isso, vamos para a questão. De forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana em criação de animais domésticos, são realizados cruzamentos, que permitem verificar de forma simples a transmissão dessas características hereditárias, como o albinismo, que é uma característica recessiva, que envolve um par de alelos. Como eu já falei para vocês, um par de alelos, 2 alelos recessivos. Suponha que um coelho macho não albino com genótipo heterozigoto. A questão já fala que o genótipo é heterozigoto. Se é heterozigoto, alelos diferentes. Foi cruzado com uma fêmea albina. Se a fêmea é albina, ela obrigatoriamente tem que ser azinho, azinho. Qual é a probabilidade do nascimento de um filhote albino? Ele quer saber qual é a probabilidade de nascer um filhote albino. Para o filhote ser albino, tem que ter os 2 genes recessivos. Não adianta ter um gene só.
tem que ter os dois. Então a gente quer saber qual é a probabilidade de vir um filhote azinho. Vamos fazer o cruzamento. Regra do quadro de Punnett. Bem fácil. Bora pegar o coelho aqui, os gametas do coelho, azão, azinho, e cruzar com os gametas da coelha albina, azinho, azinho. Fecha o quadro. Vamos fazer o cruzamento. Gameta da mãe com gameta do pai formou o primeiro filhote. Azão, azinho. Novamente, gameta da mãe, gameta do pai, segundo filhote. Gameta da mãe, gameta do pai, terceiro filhote. Gameta do pai, gameta da mãe. Azinho, azinho. Vamos lá. De antemão aqui no quadro a gente já sabe que existem filhotes albinos e não albinos. Para ser albino, tem que expressar os dois genes recessivos. Então, qual é a probabilidade desse casal de coelho ter filhotes albinos? 2 chances, 50%, que são esses 2 filhotes aqui. Apesar desses outros filhotes terem o gene dominante para o não albinismo anula. Então, a gente tem 50% de chance de nascer filhotes albinos. Resposta certa, letra C. 50% de chance. Bora para a questão 6? A questão 6 também é uma questão de múltipla escolha. Bem facinha. Só que ela ela fala sobre a primeira lei de Mendel. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque a incorreta. Quer saber qual é a questão errada. A letra A eu já falo pra vocês que é correta. A letra B também tá certa. A errada é a letra C. E por que a questão errada é a letra C? Bora prestar atenção no que é que ela tá dizendo? Ela fala assim, ó. Quando os alelos de um par são iguais, dá um exemplo, azão, azão. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigota. Não, a gente já sabe que quando o alelo é igual ou puro, ele é homozigoto. Homo, igual. Então, já tá errado aí. Para Mendel usava o termo puro. Sim, Mendel usava o termo puro, só que não para heterozigose, e sim para homozigose. E quando os alelos são diferentes, por exemplo, azão, azinho, a gente usa o termo homozigose. Não, a gente usa o termo heterozigose. Diferente. E aí Mendel chamava de híbrido. Então, tá trocado aí, por isso que a sentença tá errada. A questão D também tá certa e a questão E também tá certa. Então, a questão errada é a questão letra C. Só por causa disso, trocou o homozigoto e o heterozigoto. Por isso que é importante que vocês tenham bem esses conceitos em mente para não fazer a troca, para não inverter. Vamos para a questão 7. A questão 7 fala sobre as ervilhas, as famosas ervilhas de Mendel, que foi que Mendel usou para fazer o seu experimento. E aí pergunta assim, o fato de Mendel ter optado pelo uso das ervilhas para o seu estudo genético se deve pelo aspecto favorável a, exceto... A gente falou sobre várias características que as ervilhas têm que fez Mendel escolher para fazer o experimento. Primeiro, letra A fala assim, ó. Ciclo de vida curto. Sim, as ervilhas tinham ciclo de vida curto. E aí eu dei exemplo, era melhor Mendel cruzar ervilhas ou Mendel cruzar vacas ou bois, sei lá. A ervilha, ciclo de vida curto. Letra B. Facilidade de cultivo. Também é muito mais fácil cultivar uma planta e as ervilhas são mais rápidas realmente nessa reprodução. Letra C. Estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada. A estrutura da flor não favorece a fecundação cruzada, e sim a autofecundação. Errada. Marquem a letra C. A estrutura da flor é fechada, e aí quando o Mendel queria fazer a fecundação cruzada, ele tinha que abrir manualmente e cruzar, e colocar lá um grãozinho de pólen. Então, essa estrutura da flor não favorece a fecundação cruzada, e sim a autofecundação. A letra D também tá certa, e a letra E também tá certa. Variedade
de características, cor, textura, posição da flor, altura da planta e o alto índice de fertilidade. A gente deu para perceber quando eu falei para vocês sobre a F1, a F2, esses filiais e as parentais, que Mendel tinha uma grande variedade de sementes lá para observar e fazer os seus estudos. Então a questão é a letra C, que é a errada no caso, né, que a questão está pedindo. Vamos para a questão 8. A questão 8 também fala sobre cruzamento, onde vocês vão ter que aplicar novamente a regra de Punnett. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene B dominante. Então a gente já sabe que B é o gene dominante e que dá a característica da pelagem preta. E a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Então Bzinho é o alelo recessivo e dá a cor branca. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, se é preto e heterozigoto, tem os dois alelos, porém é preto porque o alelo Bzão é dominante. Então ele quer saber esse cruzamento aqui, ó. O cruzamento de dois gatos pretos heterozigotos, heterozigoto, alelo diferente. Espera-se que nasçam. Aí pergunta aqui a proporção dos gatos do fenótipo, na verdade. Bora fazer aqui esse cruzamento desses dois gatos heterozigotos. Novamente, gameta desse gato aqui. E eu vou apagar aqui para ficar melhor para fazer o cruzamento. Na verdade, o cruzamento é entre Bzão, Bzinho versus Bzão, Bzinho. Vou fazer aqui em cima. Vamos tirar os gametas. Regra do quadro de Punnett, como a gente já vinha fazendo normalmente. Primeiro filho vai ser Bzão, Bzão. Segundo filho, Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzão. Ou tanto faz se eu colocar Bzão, Bzinho. Eu gosto particularmente de colocar o maiúsculo primeiro para não atrapalhar. E aqui, Bzinho, Bzinho. Regra simples. Alelo do pai com alelo da mãe. Alelo do pai com alelo da mãe, alelo do pai, alelo da mãe, alelo do pai, alelo da mãe. Já temos aqui 4 filhotes. E aí a questão quer saber qual a probabilidade de nascer preto e nascer branco. Primeiro a gente já sabe que preto é o dominante. Então mesmo que ele for expresso só em um alelo, a expressão domina, vai ser preto. Então de antemão a gente já sabe que temos um gato preto, outro gato preto, outro gato preto, por causa da presença do alelo dominante, e apenas um gato de pelagem branca. É só você ir lá na alternativa e ver. 100% de gatos pretos? Não, a gente não tem 100% porque tem um gato branco aqui. 100% de gato branco? Negativo, a gente só tem um gato branco, ou seja, 25% da probabilidade de nascer gatos brancos. 25% de gato preto, 50% de malhado e 25% de branco? Não, a questão nem fala de gatos malhados. 75% de gato preto e 25% de gato branco? Sim, nós temos 3 gatos pretos, 75%, para um só gato branco, 25%. É a letra certa, que é a letra D. Regra de Punnett normalmente aplica, faz o cruzamento e observa o que é genótipo e o que é fenótipo. Vamos partir para a questão 9. A questão 9 também é uma questão de múltipla escolha. Fala também sobre a primeira lei de Mendel e sobre o experimento, o primeiro experimento que Mendel fez, chamado de experimento teste. Fala assim, ó, a proporção 3 para 1. A proporção 3 fenótipos amarelos para 1 fenótipo verde, obtida na autofecundação de ervilhas híbridas, realizada por Mendel no século XIX, demonstrou o quê? Na verdade, esse experimento aqui, que deu essa proporção, que foi quando Mendel autofecundou plantas heterozigotas, que deu essa proporção, 3 amarelas para 1 verde, demonstrou o que diz na letra B.
a existência de fatores pares na determinação. Esses fatores pares são o par de alelo, ou seja, um par de características, características hereditárias, que herda de semente para semente e carrega essas características que dá a cor. Verde, amarela, da textura, se é lisa ou se é rugosa. Então, na verdade, esse experimento demonstrou isso, que as características são passadas a cada prole e o responsável por passar essas características são os alelos, que vêm sempre em par, onde ele chama também de fatores, posteriormente de gametas. Então, a resposta certa é a resposta B de bola. Quem não marcou porventura a letra B, fala comigo no PV qual foi que marcou e aí a gente tira as dúvidas. Última questão é a questão 10. Acompanhem aí. Também fala sobre esse famoso experimento que Mendel fez das ervilhas. Ao realizar seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas amarelas e plantas verdes, obtendo em F1 100% de plantas amarelas. Então, isso a gente já sabe, né? Quando Mendel cruzou lá, no primeiro, plantas puras, ele obteve primeiro 100% de plantas amarelas. Isso vocês estão cansados de saber, tem aí no caderno. Em F2, que foi o autocruzamento, onde ele fez isso aqui, ele obteve 75% de planta amarela e 25% de planta verde. Podemos concluir, portanto, que em F1, aqui, temos indivíduos homozigotos dominantes. Para ser homozigoto dominante, primeiro, para ser homozigoto tem que ser alelos iguais. Então, você já esquece, porque F1, Mendel não teve alelos iguais. Mendel teve alelos diferentes. Então, a letra A já está errada. A letra B, homozigoto recessivo. Esquece também, se é homozigoto tem que ser alelo igual. E Mendel não teve alelo igual em F1. Esquece também. Heterozigotos. Em F1 a linhagem foi de heterozigotos? Correto. Ele só obteve heterozigoto, o que ele chamou também de híbrido. Lembra que eu falei pra vocês? Puros dominantes não, porque para ser puro é a mesma coisa de ser homozigoto. Tem que ter alelo igual. E Mendel não teve. Então, a resposta correta para a questão 10 é a letra C de Clara. Dessa forma, a gente termina a lista. Eu vou mandar o gabarito para vocês via WhatsApp. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que ficou, me chama lá no PV. Beijo!